Graça e paz, amados do Senhor. Bom estarmos aqui mais uma vez para poder juntos compartilharmos a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Nós estamos muito felizes, mesmo em meio dessas dificuldades, mesmo dessa confusão que nós temos vivido, muito felizes com o Senhor, né? Graças a Deus por isso. Nós temos enfrentado coisas terríveis por aí, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Mas eu quero encorajar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a permanecer firme, porque nós recebemos a graça do nosso Pai, a graça de Deus. Por isso nós devemos estar com o nosso coração focado, voltado para Ele. E hoje nós estaremos dando continuidade à carta de Tito, falando sobre as orientações que Paulo dá a ele, sobre aquelas mulheres da ilha, a ilha de Creta. São 10 orientações. Semana passada falamos das 5 primeiras orientações. Hoje nós vamos estar falando das 5 finais. E Paulo, ele dá essas orientações para que Tito ordene aquelas mulheres, porque aquelas mulheres, elas eram particularmente suscetíveis ao falso ensino. E como falei anteriormente, esta palavra é bem atual. É para nós, para os dias de hoje. Então, nós vamos estar orando nesse momento. Logo após a oração, vai estar entrando o louvor. Então, nós vamos agora, nesse momento, estar orando ao Pai. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome e dizer que Tu és bom, que a Tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã e permanece para sempre. Deus, muito obrigada. Senhor, alcance corações nesta hora, alcance vida. Senhor, mas que nós não coloquemos só, Senhor, só de ouvir, mas coloquemos no nosso coração e também praticarmos, Senhor, desta palavra. Senhor, nos ensina, nos ajude, Senhor, todos os dias das nossas vidas a reconhecer que o Senhor é o nosso senhorio, que é o dono das nossas vidas, e nós precisamos estabelecer isso, Senhor, em nome de Jesus. São tantas verdades, Senhor. Se não for a Tua graça, o Teu amor, nós não estaríamos mais aqui. Mas essas verdades nós precisamos praticá-las a cada dia, para que, Senhor, sejam coisas normais nas nossas vidas. Nos ajude, Pai. Faça o nosso coração estar inclinado a Ti a cada manhã. Faça com que, Senhor, nós venhamos fazer a Tua vontade e obedecer, Senhor, o que é certo. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco nas Tuas mãos todas essas vidas, Senhor, que estão neste momento participando. E Te agradeço em nome de Jesus. Amém.
estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra em Tito, capítulo 2, dos versos 3 ao 5. Gostaria que vocês me acompanhassem. Está escrito assim na palavra do Senhor: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A sexta orientação que Paulo dá aqui a Tito é para que as mulheres sejam prudentes. O significado de prudência é a mulher que se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. E como é que nós evitamos esses perigos e essas consequências ruins? É evitando estar no meio do perigo, no meio de pessoas que não deveriam estar. Você não deveria estar, eu não deveria estar. No lugares que nós não deveríamos estar. Isso, nós evitamos o perigo. E as consequências que vêm com esse perigo, que são consequências ruins. Nós sabemos disso, né? Em lugares realmente que não é bom para a nossa pessoa, para nós, mulheres. Evitar esses perigos é você estar tendo prudência. É você estar sabendo o que realmente você precisa realizar e fazer. É você ser uma pessoa prudente, é você saber com quem você está andando, onde estão os seus familiares, estar falando com eles, conversando com eles sobre todos esses perigos e as consequências que vêm com esse perigo. Essa é uma pessoa sensata, que age com paciência, e nem sempre nós temos essa paciência, mas precisamos buscar no Senhor. Essa é uma pessoa calma, cautelosa. Muitas vezes nós agimos sem cautela nenhuma. Nós não agimos com a cautela que necessitamos. E aí, em muitas ocasiões isso acontece. E às vezes também nós agimos por impulso. Isso é muito ruim. Quantas vezes eu agi assim? E às vezes ainda ajo assim. Mas eu paro e peço a Deus: Senhor, me dá um toque, fala comigo, porque eu preciso ter calma, ser uma mulher cautelosa, não agir somente por impulso, porque quando a gente age por impulso, a gente erra muito. Então eu preciso ser uma mulher prudente, eu preciso estar alerta às coisas que o Senhor tem para mim, que Ele quer falar comigo. A mulher prudente, ela obtém o conhecimento. E nós precisamos obter esse conhecimento, e ela cresce com esse conhecimento que ela obtém. Ela obtém esse conhecimento do Senhor, do nosso Senhor Jesus. E o interessante, como diz o provérbio 8:12, ele fala assim: eu sou a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A prudência e a discrição, geralmente, elas são mencionadas nesse versículo, juntas. Ela diz assim: eu sou a sabedoria, eu habito com a prudência. Então a sabedoria, ela mora, está junto com a prudência. Olha que interessante. Ela dispõe de conhecimentos e de conselho. Quando você tem uma sabedoria que anda junto, você vai dispor de todo esse conhecimento e dos conselhos. Percebe-se que tanto a prudência e a sabedoria, elas buscam a discrição. E nós precisamos ser mulheres discretas no nosso proceder, onde quer que nós estejamos, na nossa vida diária. A vida deve ser caracterizada por mais conhecimento, por mais sabedoria. E como nós vamos obter tudo isso? Precisamos buscar em Cristo Jesus o conhecimento, a sabedoria, tudo para nós estarmos realmente crescer no Senhor. E discernir também as coisas. E discernimento é uma habilidade de enxergar claramente as coisas. É ter o bom senso, é fazer distinção entre o certo e o errado. Toda mulher que é prudente, ela vai ter esse discernimento. Aonde quer que ela for, ela vai saber discernir o bom do ruim, o certo do errado. Ela vai agir com a prudência, porque
vai vir nela discernimento que vem do Senhor, que ela vai saber o que ela vai fazer. Ela não vai entrar numa coisa ruim, porque ela vai ter essa sabedoria de saber que aquilo ali não é para ela, não serve para ela, não tá bom. Nós precisamos pensar nisso. Será que seria bom para o meu Deus? Será que ele ficaria satisfeito, feliz, e agradaria o coração dele? Se não agrada a Deus, não deve agradar a mim também. Então, uma mulher prudente, ela tem esse discernimento, essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. A prudência, ela leva as mulheres a buscar essa sabedoria toda. Ela leva isso. A mulher que é prudente, ela vai estar ligada sempre nas coisas que ela precisa fazer, sempre na orientação que Deus dá para ela. Buscar essa sabedoria, ela vai buscar a paciência, a responsabilidade e esse discernimento que nós acabamos de falar. Porque é importante você discernir as coisas, não receber as coisas de qualquer forma, saber se é bom para você, se isso é saudável, se vai fazer bem para você. Precisamos estar assim, sempre alertas para tudo isso. E onde nós vamos encontrar tudo isso que nós acabamos de falar? Na palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a fonte de toda a prudência, de toda a sabedoria. E precisamos ser mulheres cautelosas e cuidadosas para adquirir do Senhor essa prudência. A 7ª orientação, ele vai falar sobre honestidade. Ele diz para honestas, né? Que ele vai falar aqui. A 7ª orientação, honestas. Essa palavra significa pureza de mente e pureza de coração. É uma mulher que é fiel, que é verdadeira com seu esposo e filhos. É uma mulher que é transparente, que é correta, que é decente, respeitável e coerente. Olha, quanta coisa, né? Nós precisamos ser. Que vem da honestidade, quanta coisa. A mulher honesta, nós sabemos que ser honesta não exige muito esforço. Muito esforço. Eu hoje nasci, hoje eu sou honesto, hoje eu acordei honesto. Não. Honestidade exige esforço. Perseverança nossa e muita vigilância. A honesta, ela não vai se permitir ser levada por uma necessidade qualquer a fazer o que não deve. Não, hoje eu estou necessitado, eu não tenho isso, então eu vou sair para roubar, eu vou sair para ganhar alguma coisa. Não. A honesta, ela tem que ser uma mulher decente, respeitável, coerente. E isso, como eu falei, é muito esforço, né? Exige muito esforço. Cada dia mais a gente ser vigilante, perseverante naquilo que é correto, que é certo, de nossos atos, nossas ações. Como assim? Não trapacear, não roubar, não mentir, muito mais coisas. Mesmo que tudo ao seu redor, tudo esteja ao contrário, aos nossos interesses. Porque tem muita coisa contrária aos nossos interesses. Muito, eu quero uma coisa e aí está tudo contrário. Mesmo que esteja tudo contrário, eu preciso agir com decência e honradez. Muita honradez. Não vou me enganar, não vou burlar a lei, né? Hoje em dia está tudo muito assim, tudo, né? Vamos embora, desse jeito. Vamos fazer de qualquer maneira? Não. É ser uma mulher realmente contrária a tudo isso. Contrária a tudo isso que nós estamos vendo, que está sendo apresentado para cada um de nós. Né? Fazer o que é certo, o que é reto, com decência e com muita honra. É ter um comportamento ético. Paulo ordena aqui em Filipenses, eu vou estar lendo, que encontremos virtudes nela, né? Diz assim, Filipenses 4, 8 e 9. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que maravilha, né? Finalmente, irmãos, buscarmos essa virtude. Se alguma virtude há que ocupe o vosso pensamento.
A virtude é algo bom. É algo bom. Precisamos buscar as coisas boas. Por isso nós devemos ocupar a nossa mente com ela, porque ela é boa. Então precisamos ocupar nossa mente o tempo todo com as coisas ruins, ao contrário, venha na nossa mente porque vem, nós precisamos ocupar com essa virtude e colocarmos em prática em nossa vida. Não só ocupar a mente, mas colocar, praticar, fazer essa virtude andar. Em 1 Pedro 2,12 diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo falem mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Então, Pedro aqui chama a atenção. Ele está chamando a atenção para uma vida exemplar, para que você tenha uma vida exemplar, né? E alguns deveres como não cristãos e autoridades, nos mantendo honestos perante eles, pois assim o nome do Senhor será glorificado. Por quê? Pedro aqui, ele está chamando a atenção para você ser realmente essa pessoa certa, correta diante do Senhor. Porque assim as pessoas vão ver em você realmente o brilho de Deus. Eles vão ver na sua vida. Porque o nome do Senhor será glorificado nas coisas boas que você praticar, nas coisas boas que você fizer. Então nós precisamos observar, ser mulheres que realmente venham glorificar o nome de Deus. Venha fazer o nome de Deus honrado. Não é sobre nós, mas é sobre Deus, é sobre o Senhor, é sobre o nosso Deus que nós precisamos nos preocupar, fazer as coisas realmente verdadeiras, honestas. E aí, precisamos a cada dia mais e mais nos preocupar com isso e colocarmos na nossa vida realmente, verdadeiramente, essa honestidade. A oitava orientação se encontra no versículo 5, boas donas de casa. Nós sabemos que a casa ela não se cuida sozinha. Necessita de um toque da mulher casada. Uma casa cuidada, com detalhes, que a mulher vive. Fala muito sobre ela. E nós sabemos assim, não que a gente repare isso, mas quando a casa está muito bagunçada, você vê logo que a mulher é desorganizada. O mundo fala essas coisas. Quando você entra na casa de uma mulher e vê muitos detalhes assim, como florezinhas, toda arrumaçãozinha, todos os detalhezinhos lindos, quer dizer que ela é uma pessoa fofa. Você vê isso, você consegue observar isso. E aí nós precisamos ser boas donas de casa. Administrar a casa também tem que ser com amor. E isso é uma missão nossa, é uma missão. É uma missão ser boa esposa, ser boa mãe. E tudo isso está ligado a ser uma boa dona de casa. Porque se nós casamos, nós, mulheres casadas, essa é a nossa primeira vocação. É a nossa primeira vocação que Deus nos deu. As outras, elas vêm depois. Como você ser uma empresária, trabalhar fora, né, em qualquer trabalho, ela vem depois. Em primeiro lugar, vem a nossa vocação, que é um chamado de Deus para nós. E às vezes, nós cometemos erros nessa nossa vocação. Nós precisamos observar as mulheres mais experientes, as mais jovens, observarem aquelas que dão bom testemunho, procurarem andar com elas, ouvir delas. Muitas jovens, elas não absorveram isso, casaram-se e não sabem fazer nada. E precisam dessa ajuda. Saber que a primeira vocação delas é ser uma boa dona de casa. Os maridos, eles também podem contribuir para nós sermos uma boa dona de casa. Nos ajudando, nos auxiliando nos nossos afazeres. Tudo que a gente for fazer, eles podem nos ajudar. Mas esse não é o papel deles, não é o papel do marido. Porque o marido ele é o provedor. E nem sempre ele vai poder nos ajudar no lar. E precisamos entender isso. Está bem claro na nossa mente isso. Nós sabemos, por exemplo, o meu marido, ele é pastor, ele toma conta, né, de uma igreja. E aí tem pessoas que vêm até ele, que ligam para ele, que precisam da ajuda dele, do conselho dele. Tem a palavra que ele precisa ministrar. Tem as pessoas que ele precisa ensinar. E muitas outras coisas que nós sabemos que um pastor precisa fazer. E aí, como ele vai me ajudar? No momento que ele não tiver nada, que é meio difícil, mas ele pode me ajudar.
Não há vergonha nenhuma, porque muitos maridos hoje ajudam a sua esposa, isso com prazer, com amor, mas não é o papel dele. O papel dele é ser provedor, o nosso é ser boas donas de casa. E nós precisamos realmente entender o nosso papel. E aí, amados, nós precisamos andar lado a lado com o nosso esposo. Ele não está acima da mulher, nem abaixo. Nós também não. Nós temos que entender isso, porque a mulher não foi tirada, por isso que a mulher foi tirada da costela do homem, para que ela andasse lado a lado com ele. Lado a lado. Não ser mais, não ser menos, mas caminhar juntos. Esse é o papel. E cada um desempenhando esse papel. As boas donas de casas também, elas precisam ser hospitaleiras. Nós vamos estar lendo sobre isso em 1 Pedro 4:9, que diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha só, isso também eu tive que aprender através da palavra de Deus. Isso tem incomoda. Nós precisamos ser hospitaleiras, receber bem, saber receber, e isso de bom grado, alegres. Devemos ser mutuamente hospitaleiras, sem murmuração. E muitas vezes eu murmurei sobre isso, mas não podemos. Nós precisamos saber que a palavra do Senhor, ela nos direciona para isso. Mulheres que saibam receber e receber bem. Receba com alegria, com prazer. Dê o seu melhor. Se você puder, faça o melhor. E tem pessoas que recebem tão bem a gente, sabe? Muito bem, que você se sente muito bem com aquela pessoa e quer estar sempre com ela. Olha como é bom, né? A pessoa querer estar com você, querer te visitar, porque sabe que você é uma pessoa que sabe receber bem. Isso é maravilhoso. Então, aquelas que não sabem, que não são hospitaleiras, que venham aprender. Ainda dá tempo de nós sermos hospitaleiras. Mulheres que saibam receber bem a outra, o outro. Sabe, bota o seu melhor toalha de mesa. Bota seus melhores talheres, seus melhores pratos. Seja uma mulher realmente que não vai murmurar quanto a isso. E a hospitalidade diz respeito à amizade e ao ato de receber pessoas em sua casa. E tudo isso, como eu falei, com alegria. Não está dizendo que você precisa fazer, né, coisas mirabolantes, mas faz uma coisa legal, que agrade. Faça uma coisa simples. Saiba receber bem. A nona orientação também se encontra no versículo 5. Fala sobre bondosas, que sejam mulheres bondosas. O que significa ser bondosa? Significa ser amáveis, amorosas, não rabugentas, nem antissociais. Amorosas em tudo que você for realizar. Tudo que você for fazer, que você seja uma pessoa bondosa. Tudo que você for praticar, que você seja uma pessoa bondosa. Que você não seja aquela pessoa, como a gente acabou de falar agora, né? Aquela pessoa que não faz com alegria. Tem que fazer com alegria, ser uma pessoa sociável, que saiba se relacionar, que seja amável com a outra, que seja amorosa. Mostrar bondade ocorre quando você já experimentou a bondade de Deus na sua vida. Nossa, como é maravilhoso experimentar a bondade de Deus na sua vida. E às vezes a gente nem menciona isso, nem fala sobre isso. Todos os dias nós experimentamos essa bondade. Todo o tempo. Nós estamos aqui porque é a bondade do nosso Deus. Nós estamos vivos porque é a bondade do nosso Deus. Por isso nós devemos anunciar essa bondade e sermos bondosos também. A misericórdia de Deus sobre nós é uma bondade maravilhosa, maravilhosa. Ele nos perdoar é uma bondade extremamente maravilhosa, pois sendo ainda pecadores, ele morreu por nós. Em Romanos 5 vai falar sobre isso. Romanos 5:8, ele fala sobre isso, né? Sobre esta palavra, que ainda sendo ainda pecadores, ele morreu por cada um de nós. Então, que bondade é essa? Que bondade é essa que o Senhor fez por cada um de nós?
Como é maravilhoso servir esse Deus de amor, de infinita misericórdia, que nos traz paz em meio a tanto desespero. Isso é bondade que não tem como explicar, é inexplicável. Então, quando a gente experimenta a bondade de Deus, nós conseguimos ser bondosos com o nosso próximo. E bondade aqui não significa você ser uma pessoa boba e nem ser uma pessoa ingênua, mas significa você praticar o bem, fazer o bem, sem ver a quem, como a gente fala, né? Fazer o que é correto, mas fazer com amor. Sempre com amor. Isso traz bondade. E as pessoas ao seu lado, elas sentem isso. E bondade, amados, ela é um fruto do Espírito. Tá aqui em Gálatas, é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai falar sobre isso. Que a bondade é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então nós precisamos buscar esse fruto do Espírito. Pedir ao Senhor que nos capacite, que nos coloque esse fruto no nosso coração. Precisamos buscar ardentemente. Deus coloca o Espírito Santo em seu povo e enche dele. Pede ao Senhor, Senhor, coloque em mim, enche-me, Senhor, para poder ver o resultado dessa bondade. O resultado de tudo isso que o Senhor faz, quando Ele coloca o Espírito Santo no povo dele e enche, o resultado é esse fruto que nós acabamos de ler. É esse fruto. É do tipo que jamais teríamos capacidade de criar, porque nós não somos capazes. É só Deus. Que Deus bondoso, que nos enche dessa bondade que vem dele. E nós nem merecemos essa bondade, mas vem do Senhor toda essa bondade. Porque nós mesmos não temos nada de bom. Mas o Senhor, com o amor, com a bondade dele, nos enche. Para nós realmente distribuirmos para outras pessoas. Gestos de bondade são aquele que excede a sua obrigação. Como, por exemplo, eu vá abençoar o meu irmão, a minha irmã, ajudá-los. Isso é uma obrigação. Mas quando eu faço coisas maiores que isso, né, faço muito maiores, que excedem essa obrigação, isso é um gesto de bondade. Não que essa obrigação que eu tenho de ajudar o meu irmão, porque é obrigação minha de ajudar, de apoiar, de aconselhar, de estar junto, na casa do irmão. Teve um irmão que conversou comigo e falou que ele estava indo na igreja dele fazendo um gesto de bondade. Eu falei que era gesto de bondade. Porque ele estava indo ali para os idosos que não têm familiares, que não podem ir na rua por causa dessa pandemia, e ele estava pagando as contas deles. Ele estava fazendo compras para ele. Isso é um gesto de bondade. Precisamos praticar mais esse gesto de bondade. E essa bondade é a bondade do Evangelho, que nos ensina todos os dias como praticá-la. Essa bondade faz você corrigir a sua irmã em amor. Às vezes a gente quer corrigir alguém, você fica com medo. Mas quando você tem essa bondade dentro de você, você consegue corrigir essa irmã em amor. Né? Você vai ver que ela, mesmo se ela ficar chateada, vai passar, porque ela vai saber que é por amor. Faz com que as pessoas queiram compartilhar algo com você. Elas veem você, elas sentem motivadas para isso. Porque sabe como é o seu proceder, como é o seu caminhar, como é a sua vida. Uma vida piedosa. A bondade inspira a sermos melhores mães, a sermos melhores pais, melhores filhos. A bondade pode trazer a união na família. O mundo está carente dessa bondade. As famílias estão se destruindo, estão destruídas, estão caídas, estão sem esperanças. E quando você tem isso dentro de você, essa bondade que vem de Deus, você consegue a união, trazer mais união para a família. Você é aquela pessoa que vai unir, que não vai afastar. Isso é maravilhoso. E a maior bondade que nós sabemos, a maior bondade foi dada a esse mundo caído, foi com a chegada do nosso Salvador, Jesus. Foi com a chegada dele. Que grande bondade é essa? O nosso Senhor, ele pagou um preço caríssimo para redimir a raça de pecadores. Toda a raça de pecadores, ele pagou esse preço caríssimo. Não há bondade maior que a bondade do nosso Senhor. Não há bondade maior. Há muitas maneiras de demonstrar essa bondade.
E nós devemos ser bondosos para com o nosso próximo. A cada dia sermos pessoas melhores. Para o nome do Senhor Jesus. A 10ª e a última orientação também está no versículo 5, que fala: sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O líder e sacerdote da casa é o marido, é o esposo, como ensina a palavra, pois assim Deus planejou isso. A esposa é obediente ao esposo, não porque ele é exigente, porque ele é o manda-chuva, não, mas pelo acordo baseado na Bíblia, na palavra de Deus e no sim que eles declararam ali no altar. Quando há um amor verdadeiro, não há problema com a obediência, não há. Quando há um desejo de glorificar a Deus, não há dificuldades para que eles possam superar. Na verdade, quando há esse amor entre o casal, eles obedecem, porque estão realmente debaixo da palavra de Deus, da obediência a Deus primeiro. E depois eles vão realmente serem uns em Cristo Jesus. Quando há um desejo de glorificar a Deus, não há dificuldades que não possam superar juntos. Não há esse problema com essa obediência. A palavra de Deus ela é difamada quando vemos casais se divorciando, casais se separando com problemas, família com problemas de filhos desgarrados, com falta de amor na família, falta de amor no casamento, entre os casais, falta de respeito, que a gente vê muito por aí. Isso difama, isso vai difamar a palavra de Deus. Então, quando tem essas coisas tudo acontecendo aí dentro do casamento, que não agrada ao nosso Deus, vai difamar a sua palavra. Essas faltas de respeito que a gente tem visto o tempo todo. Enfim, um mau testemunho. Um mau testemunho vai difamar a palavra de Deus. E qual é o papel da mulher no casamento? A palavra de Deus ela é bem clara. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Está aqui em Efésios 5, 23, 22, fala assim: as mulheres sejam submissas a seu esposo, a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então nós sabemos que a mulher, o papel da mulher realmente é ser submissa, sujeita a seu esposo, aos vossos maridos. O grande problema é que a palavra submissão ela está muito distorcida nos nossos dias. Tá muito, as pessoas não entendem muito isso. A submissão não diz que a mulher é inferior ao homem, nem que o homem é superior a ela. Nós falamos sobre isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Portanto, a submissão não significa ser inferior. Não significa isso. É o mesmo valor. Só como nós dissemos anteriormente, ele é o provedor, ele é o cabeça. Quando a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, isso não significa que ele é o cara, aquele que está acima de todas as coisas. Não. Nada disso. Submissão também não quer dizer que a mulher tem que ser capacho, a mulher tem que viver assim humilhada. A Bíblia nos ensina que o homem ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, como nós acabamos de ler. Isso significa que o homem tem que tratar essa mulher bem, tem que tratá-la bem, com honra, com respeito. Muito respeito. Se sujeitar ou ser submissa é reconhecer a capacidade no esposo, saber que ele é aquele que vai conduzir toda a administração. Ele deve ser um sacerdote, aquele que administra, que governa bem a família. E tem essa autoridade que vem de Deus. Tudo tem que ser para glorificar a Deus. Sempre a gente tem que pensar nisso. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Você casou, você hoje casou, você tem que constituir uma família. Então, sabendo disso, o homem é o dono do lar, você é a dona da casa.
Ele, aliás, é o provedor e você é dona da casa. E aí constituir uma família, sendo sempre um respeitando o outro. Um sabendo o que o outro tem para fazer. Sempre assim, para glorificar o nome de Deus. Deus sempre deve estar entre os dois para abençoar essa relação. Primeiro Deus, marido e esposa. Sempre tem que chamar Deus para a relação. Para que tudo vá bem. Para que não venha ter essa falta de respeito, essa distorção toda, essa confusão que tem sobre submissão. A mulher, ela pode sim ir lá buscar também o pão, pode, ela pode trabalhar. Mas tudo seja de acordo com o seu esposo, tudo sendo dividido, tudo é só meu, tudo é só dele, não existe isso. Não existe, tudo é junto. É mutuamente, eles têm que estar juntos, na mesma condição, nos mesmos propósitos, um respeitando o outro. Aquilo que vivia anteriormente não se pode viver mais. Hoje você está sujeito a seu esposo e não pode difamar a palavra de Deus. E o seu esposo respeitar a esposa, sabendo honrá-la todos os dias da sua vida. É assim que nós fizemos aquele juramento ali diante do altar, até na doença, na saúde, na pobreza, nas dificuldades ou não, sabendo, né, que nós estamos ali até o fim das nossas vidas, ou até que o Senhor volte. Nós precisamos também estar bem claro isso na nossa mente. A esposa sendo submissa, ela não está sendo humilhada, mas ela está sendo respeitosa, respeitando a autoridade no lar que é o esposo, sabendo que ele tem orientado, e isso é a palavra de Deus. Então, nós precisamos colocar isso na nossa mente, saber a importância da mulher e do homem no lar, sabendo que se sujeitar não é denigrir a sua imagem, mas é ter respeito um para com o outro. Cada um tem seu importante papel na relação. Cada um tem seu importante papel. Ele tem o papel do homem e eu da mulher. O homem sendo cabeça e a mulher o ajudando a executar os seus projetos. Porque há projetos nisso tudo. Nós somos o projeto do Senhor. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Precisamos ser orientados pela sua palavra. Saber que as pessoas dizem, eu não vou ser submissa. Que isso, meu marido vai mandar em mim? Não, quem manda lá em casa sou eu. Não, precisamos sentar com nossos esposos, conversarmos com ele e realmente saber separar tudo isso. O homem, ele é o cabeça. Nós precisamos obedecer, porque diz a palavra de Deus que nós precisamos ser submissas, se submeter ao nosso esposo em amor e tendo respeito um com o outro. E para concluir tudo isso, nós chegamos ao final. E para concluir tudo isso, né, que nós falamos aqui, eu quero encorajar você, mulher, quero encorajar você, mãe, esposa, dona de casa, a fazer a vontade de Deus na sua vida. Como é importante a gente buscar a vontade de Deus. E para buscar essa vontade, através da sua palavra. Eu quero encorajar você, a cada dia mais e mais, a ser uma mulher pragmática, a ser uma mulher que serve ao Senhor. Pois assim será louvada, como dizem Provérbios 31. Essa mulher que realmente serve ao Senhor de maneira correta. Que essa reflexão nos encoraje a sermos melhores em tudo que formos realizar. Que nos encorajem, que nos capacite a ser mulheres melhores, sim. Que venha nos colocar em prática, que nós venhamos colocar em prática todas essas virtudes que o Senhor nos deu. Porque isso são virtudes para uma vida saudável, para ser uma mulher saudável. E assim seremos mulheres saudáveis. Teremos famílias saudáveis e assim estaremos em igrejas saudáveis. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, que o Eterno nos abençoe. Eu quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer a você que está conosco, nos assistindo e que venha de encontro à sua vida nesse momento. E eu quero também orar por todas nós em nome de Jesus. Então, oremos. Amém? Senhor Deus e Pai,
Muito obrigada, porque Tu tem nos ajudado em tudo que nós viemos realizar, viemos a fazer. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Pai, todas as mulheres que possam alcançar esta palavra, que elas entendam, Senhor, a sua vocação, o seu chamado, a importância que elas têm para o Senhor. Que venham, Senhor, realmente frutificar em Ti, que venham se relacionar melhor, ser mulheres melhores habilidosas, melhores, aquelas pessoas hospitaleiras, que venham, Senhor, saber fazer a Sua vontade com amor, respeito, dedicação. Senhor, que essas mulheres venham se envolver, Senhor, naquilo que precisam para crescer em Ti e obter conhecimento e sabedoria que vem do Senhor. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Muito obrigada que nós sejamos mulheres usadas pelo Senhor e ousadas na Tua presença, Pai. Nós venhamos entender aquilo que Tu queres estabelecer, ordenar para as nossas vidas, mas também que nós venhamos obedecer ao Senhor, para ser capacitadas a cada dia mais e mais a fazer a Tua vontade. Muito obrigada, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.